Oi meninos, bom dia, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem e em casa. Vamos dar continuidade nos nossos assuntos e depois de trabalhar todos aqueles ângulos, os polígonos regulares, entre outras coisas, nós vamos passar para o nosso capítulo 3, em que nós falaremos sobre simetria, que é exatamente o nosso assunto da aula de hoje, certo? Isso não quer dizer que nós não falaremos mais sobre ângulos. Não, nós ainda vamos ver algumas coisas relacionando o ângulo com a simetria, que é o nosso assunto agora. Bom, primeiro a gente vai entender o que é uma simetria. A simetria ela é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente. Essa é a definição de modo geral, tá? Para todo tipo de simetria, certo? E a gente tem que entender que a gente pode ver a simetria em toda a parte, na natureza, nas artes e, claro, na matemática. Só que vejam só, a simetria que é vista na natureza, ela é totalmente diferente da simetria das artes ou da matemática. O nosso corpo, por exemplo, que é um objeto da natureza, claro, ele pode ser tido como simétrico 100%? Não, eu não consigo dividir o meu corpo ao meio, que é um tipo de simetria que nós vamos já entender detalhadamente, e ter exatamente a mesma coisa do lado esquerdo que está no lado direito. Isso não acontece, tá? O que acontece? Aqui, a simetria na matemática, ela consiste na regra de disposição de figuras idênticas, que se correspondem. O que é isso? Nós trabalhamos a estrutura da figura, que não vai mudar, ela tem que ser preservada. O que é a estrutura da figura? São os lados, os ângulos, os pontos, todos os detalhes da nossa figura têm que ser preservados, a depender da simetria que nós estamos trabalhando, quando nós fizermos as alterações que precisam ser feitas para que a simetria seja vista especificamente. Então, voltando para o nosso exemplo de ver simetria na natureza. Observem aí uma borboleta. Nós podemos dividi-la ao meio, exatamente como está aí, e nós vamos analisar que os lados esquerdo e direito, eles são diferentes, embora muito parecidos. Pode ser que a gente tenha uma ilusão de igualdade, mas algumas manchinhas, alguns detalhes vão ser diferentes um do outro. Exatamente como no nosso corpo. Nós podemos ser muito parecidos um lado com o outro, mas não vai ser igual. Temos detalhes que mudam um lado do nosso corpo do outro, certo? Então, a gente tem que entender que na natureza nós não vamos ter simetria 100%. Na matemática, nós teremos. Podemos perceber aí, nesse outro exemplo, que nós temos o Taj Mahal, que é um edifício da Índia. E a gente pode dividi-lo também ao meio, tá? A gente vai já ver quem é essa retinha aí que nós estamos usando para dividir. E nele nós vamos perceber que existe sim simetria. De um lado é exatamente igual do outro lado. Isso aí é benefício da arquitetura, mas a gente pode ver nas artes, em um quadro, por exemplo. Nós podemos identificar na moldagem de uma figura, entre outras coisas. Esses exemplos aí que nós temos, nós vamos chamar de figura simétrica. É a figura que nós estamos trabalhando e relacionando com a simetria, certo? Então, a gente tem que estabelecer aí, agora, uma relação entre ângulos e simetria. Nós vimos no capítulo anterior que quando a gente constrói um ângulo em uma folha, vou já colocar o exemplo para vocês. Se a gente dobrar, nós vamos coincidir de fazer dois lados e nós vamos obter a marca da dobra no papel, que corresponde a algum assunto que nós estudamos, que é a bissetriz. Olhem só como fica no exemplo. O que é a bissetriz? É uma reta que divide o ângulo ao meio em duas partes iguais. Então, a bissetriz aqui, relacionando ângulo e simetria, é o que nós vamos chamar de eixo de simetria, certo? É o que vai dividir a nossa figura simétrica em duas partes iguais, ao meio, obviamente.
Nesse caso aí para o ângulo, nós vamos chamar essa simetria de reflexão, que é o primeiro tipo de simetria que nós vamos estudar. Ela também pode ser chamada de simetria axial, tá? Ou simplesmente de uma figura simétrica em relação ao eixo, que é essa reta que vai dividir a figura em duas partes iguais. Vejam aí outros exemplos que nós temos. O eixo aí, nesse caso, são essas retinhas em vermelho, as retas que são chamadas de E, tá? Pode ser chamada de qualquer número, isso não é tão importante que vocês memorizem. Mas esse eixo é o que vai dar pra gente a existência da simetria. Por exemplo, nesse corpo aí, que é o primeiro exemplo, nós temos o eixo de simetria, que é a reta vermelha. Como esse não é um corpo humano, que está desenhado como real, e sim é uma arte, é um desenho, ele possui simetria. O lado direito é exatamente igual ao lado esquerdo. O mesmo vale para a placa de trânsito. Quando ela foi dividida aí ao meio, percebam que a divisão foi diferente. Porque olhem só, no corpo humano nós tínhamos uma reta na vertical, certo? Em pé. Já na seta, nós temos uma reta na horizontal, deitada. Então, aí nós temos a simetria da parte superior à parte inferior na placa de trânsito. Se nós colocássemos a reta na vertical, nós ainda teríamos simetria? Não, porque um lado da seta teria a ponta, que é esse meio triângulo aí, o outro lado teria só o corpo da seta, ou seja, não seria igual, não seria simétrico. Então, a gente tem que estar atento para o posicionamento do eixo de simetria. Ele tem que dividir a figura ao meio, mas tem que dividir em duas partes exatamente iguais, exatamente como acontecia com a bissetriz de um ângulo. Aí nós temos a árvore, que possui também um eixo de simetria na vertical, porque se fosse na horizontal, embaixo nós teríamos o caule, em cima nós teríamos as folhas, seria totalmente diferente. Dividindo assim, nós temos caule e folha de um lado e caule e folha do outro. E por fim, um polígono. Então, olha só como nós ainda estamos trabalhando com polígonos. Então, é isso que a gente precisa entender a respeito de simetria de reflexão. Ela funciona exatamente como um espelho, sabe? Quando a gente se olha em um espelho, o nosso lado, que pra gente é o direito, vai virar o esquerdo lá no espelho. Então, ela reflete a mesma coisa. Isso daí, com o nosso corpo humano, é uma simetria. A gente, com relação ao espelho, o espelho reflete exatamente aquilo que nós somos, sem nenhuma diferença. A menos que o espelho esteja com problema, aí não é simetria. Mas isso não acontece, tá? Então, a simetria de reflexão, ela tem como base, para facilitar, exatamente agir como um espelho. Nesses três últimos exemplos aí, nós podemos ver claramente como é que isso funciona. Olha só, a letra R, quando ela é disposta de um lado e de outro, exatamente como funciona no espelho, ela fica uma oposta à outra, mas é a mesma letra R. Ou seja, a nossa figura simétrica teve toda a sua estrutura preservada. O que mudou aí foi o jeito em que ela está sendo disposta, que ela está sendo refletida uma na outra. A mesma coisa para o segundo exemplo, que nós temos uma figura geométrica, claro, que nesse caso ficou igual, porque os dois lados delas são iguais. Já na terceira, nós temos uma figura que representa um telefone. Nós podemos perceber também a simetria de reflexão, é uma imagem refletida na outra, com as mesmas características, com a estrutura preservada, mas que possui o seu posicionamento diferente. Uma figura está diferente da outra, lembrando que nós temos sempre que fazer essa referência relacionando ao eixo de simetria. Então, essa é o nosso primeiro tipo de simetria que nós vamos ver, a simetria de reflexão, tá? Com isso, vocês vão resolver o exercício da página 175 e 176 do livro de vocês, certo?